Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na movimentada cidade de Tarlington, os corredores do Tribunal do Condado fervilhavam com os murmúrios familiares. Juízes, advogados e escrivães seguiam uma rotina bem estabelecida, onde cada movimento parecia previsível, cada decisão já escrita nas páginas dos autos. Mas hoje, algo quebraria a monotonia. Amara Johnson, uma jovem negra de 17 anos, entrou no tribunal. Seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa, mas seu coração batia forte. Acusada injustamente de furto em uma livraria no centro da cidade, ela sabia que cada palavra, cada gesto poderia decidir seu destino. No entanto, não tinha intenção de se deixar intimidar. Em frente a ela estava sentado Ricardo Whitman, um juiz na casa dos 60 anos, conhecido por sua arrogância e julgamentos às vezes precipitados. Ele tinha o hábito de zombar dos jovens, especialmente quando pareciam insolentes, ou diferentes do que ele considerava normal. Sua reputação de condescendência era bem conhecida, e hoje ele parecia determinado a testar a paciência da jovem. O que Whitman não sabia era que Amara não era uma adolescente comum. Por trás de seus 17 anos, residia a inteligência aguçada e a força moral de Monique Johnson, sua mãe, uma advogada respeitada por suas vitórias contra figuras influentes e por sua feroz defesa da justiça. Amara herdou da mãe não apenas sua mente afiada, mas também sua determinação em lutar, mesmo nas situações mais injustas. Quando o martelo do juiz estava prestes a soar e o tribunal se preparava para o que parecia uma audiência de rotina, ninguém suspeitava que naquele dia um simples julgamento se tornaria uma lição inesquecível para todos, sobre dignidade, respeito e coragem diante do preconceito. O tribunal estava em silêncio, exceto pelo farfalhar de papéis e pelos passos apressados dos oficiais de justiça. Amara Johnson ela entrou de cabeça erguida, embora o coração estivesse disparado. Usava uma roupa simples porém elegante, calça jeans escura, um suéter bege e tênis limpos. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo discreto, revelando um rosto determinado apesar da apreensão. O juiz Ricardo Whitman mal levantou os olhos dos documentos quando o oficial de justiça anunciou: comparecimento da senhorita Amara Johnson, acusada de roubo na livraria Harper & Co. Whitman, um homem na casa dos 60 anos com um rosto marcado por anos de autoridade, examinou-a com uma mistura de curiosidade e desprezo. Senhorita Johnson. Ele começou bruscamente: a senhora parece muito jovem para estar aqui. Tem noção da gravidade da sua situação? Amara respirou fundo antes de responder, sua voz clara e confiante ecoando pela sala. Sim, meritíssimo. Estou ciente das acusações, mas quero deixar claro que não roubei nada e que desejo explicar minha versão dos fatos. Whitman deu um leve sorriso sarcástico e bateu na mesa. Ah, claro, adolescente sempre tem uma explicação. Mas a lei não discrimina com base na idade, não é? Amara permaneceu calma, mas seu olhar revelava uma centelha de desafio. Ela sabia que ele estava tentando intimidá-la. Com dignidade respondeu: entendo, meritíssimo. Só peço que ouça os fatos antes de tirar qualquer conclusão. A sala, antes indiferente, começou a sentir uma ligeira mudança no ar. Os funcionários do tribunal e alguns advogados assistiam a esse confronto inesperado. Uma adolescente ousando falar com tanta maturidade diante de um juiz conhecido por sua arrogância. Whitman, ligeiramente irritado, mas intrigado, franziu a testa. Muito bem, senhorita Johnson. Você terá sua chance. Mas seja breve, temos uma agenda lotada. Amara assentiu respeitosamente, ciente de que o menor passo em falso poderia prejudicá-la. Ela se preparou para declarar a verdade com calma, sem jamais ceder à provocação do juiz. Essa troca inicial lançou as bases para um confronto que rapidamente superaria as expectativas de todos no tribunal. O juiz Whitman inclinou-se ligeiramente sobre a mesa, com um sorriso sarcástico no rosto. Senhorita Johnson, devo dizer. Ele começou com a voz sumindo, que é raro ver alguém da sua idade dizer que conhece a lei melhor do que aqueles que passaram a vida inteira neste tribunal. Um murmúrio baixo percorreu o tribunal. Alguns espectadores trocaram olhares surpresos, enquanto outros aguardavam para ver a reação do adolescente. Amara, sem se deixar abater, olhou para ele e respondeu calmamente: meritíssimo, não pretendo conhecer a lei melhor do que o senhor. Simplesmente peço que meus direitos sejam respeitados e que os fatos sejam levados em consideração antes de qualquer julgamento. Whitman riu baixinho, batendo o martelo na mesa. Palavras bem escolhidas para um adolescente, mas às vezes a realidade é diferente do que imaginamos.
Ele se virou para as testemunhas presentes e fez um comentário em voz alta, alto o suficiente para a garota ouvir claramente. Talvez se ela tivesse tido mais apoio em casa, não estaríamos nessa situação. Amara sentiu uma pontada de humilhação, mas não baixou os olhos. Sabia que reagir com raiva só pioraria a situação. Respirou fundo e respondeu: Meritíssimo, não estou aqui para discutir minha criação ou minha família. Estou aqui para esclarecer os fatos. Sua calma e maturidade surpreenderam a sala. Até mesmo alguns funcionários do tribunal, acostumados à arrogância de Whitman, começaram a se aproximar um pouco mais. O juiz, irritado com a audácia dele, franziu a testa. Tudo bem, você terá sua chance. Fale, mas seja conciso. Amara assentiu e começou a explicar clara e metodicamente o que havia acontecido na livraria. Ela detalhou a situação, as testemunhas e as contradições nas acusações contra ela. Sua voz não vacilou. Todo o tribunal, esperando um confronto unilateral em que o juiz humilharia o adolescente sem oposição, estava agora atento a cada palavra sua. Pela primeira vez, Whitman sentiu que o resultado daquela audiência poderia estar fora de seu controle. Amara respirou fundo antes de tirar calmamente o celular do bolso. Com um gesto discreto, ela folheou as fotos e anotações que havia feito durante a visita à livraria. Cada detalhe estava meticulosamente documentado, a localização dos livros, as testemunhas presentes e até a sequência exata dos eventos. Meritíssimo, ela começou confiante. Tive o cuidado de anotar o que realmente aconteceu. As provas não condizem com as acusações contra mim. Permita-me apresentá-las. Whitman franziu a testa, ligeiramente surpreso. Ele não esperava que uma adolescente fosse tão metódica e preparada. Muito bem, senhorita Johnson, mas seja rápida. Temos outros assuntos para tratar. Amara colocou o celular sobre a mesa e projetou algumas fotos e anotações. Ela explicou claramente como as testemunhas se contradisseram e como as câmeras de vigilância mostraram outra pessoa perto do item supostamente roubado. Cada frase foi ponderada e precisa, demonstrando sua capacidade de analisar a situação objetivamente. Os murmúrios no tribunal se intensificaram. Os advogados presentes se inclinaram para a frente para analisar melhor as provas. Até mesmo algumas das testemunhas, antes indiferentes, ficaram atentas e intrigadas com a maturidade e a preparação de Amara. Whitman, irritado mas intrigado, tentou interromper. Senhorita, esses detalhes, não cabe a você decidir o que é relevante. Amara olhou-o diretamente nos olhos. Com todo respeito, meritíssimo, não estou decidindo. Estou apenas apontando os fatos e as contradições para que a verdade seja ouvida. O juiz Whitman sentiu um arrepio de desconforto. Aquela jovem não era apenas educada e respeitosa, ela possuía uma inteligência e clareza que superavam em muito o que ele esperava. Pela primeira vez em sua longa carreira, ele começava a se perguntar se havia subestimado alguém simplesmente por causa da idade e da cor da pele. O silêncio reinou por um momento na sala. Amara, ciente da atenção de todos, continuou. Se me permite, meritíssimo, também posso citar alguns precedentes legais que se aplicam diretamente a esta situação. Whitman engoliu em seco. O peso dos olhares da plateia, os murmúrios de respeito e a confiança silenciosa da adolescente o fizeram perceber que a audiência não sairia como planejado. Amara não era uma adolescente comum, ela estava determinada a defender sua verdade, por mais arrogante que fosse o juiz à sua frente. O juiz Whitman sentiu sua autoridade vacilar. Até então, ele estava acostumado com jovens que mal defendiam seus pontos de vista, intimidados pelo poder absoluto de sua túnica preta e martelo. Mas Amara era diferente de todas as outras. Sua voz calma, evidências sólidas e lógica implacável destacavam suas próprias fraquezas e contradições no caso. Senhorita Johnson, disse ele, com a voz um pouco mais áspera, a senhora fala com grande segurança. Mas está ciente de que a sala está cheia de testemunhas que dizem o oposto do que a senhora está dizendo? Amara assentiu imperturbável. Sim, meritíssimo. Foi por isso que tomei o cuidado de anotar as declarações exatas e compará-las com os registros da biblioteca. As contradições são claras. Whitman sentiu uma pontada de irritação. Levantou-se ligeiramente e bateu o martelo na mesa. Você parece saber melhor do que todos esses adultos o que aconteceu. Não é uma questão de saber mais, respondeu Amara com a voz firme, mas educada, é uma questão de verdade e fatos objetivos. O tribunal inteiro estava atento a cada palavra dela. Os murmúrios se intensificaram, e alguns visitantes trocaram olhares de admiração. Até mesmo os funcionários do tribunal, acostumados à zombaria da juíza, começavam a entender que aquela adolescente enfrentava uma figura de autoridade com rara coragem.
Whitman, envergonhado pela crescente atenção e ciente da seriedade de sua zombaria anterior, tentou retomar o controle. Muito bem, mas você tem que entender que idade e experiência contam para alguma coisa. Amara cruzou os braços calmamente. Meritíssimo, respeito sua experiência. Mas acredito que a justiça consiste, acima de tudo, em examinar os fatos sem preconceitos. O juiz sentiu uma onda de desconforto percorrer seu corpo. Nunca havia encontrado alguém que defendesse sua inocência com tanto rigor e dignidade. Uma parte dele começou a duvidar da facilidade com que achava que conseguiria humilhar aquele adolescente em público. Pela primeira vez em sua carreira, Whitman percebeu que sua reputação como um juiz inabalável poderia ser testada por uma jovem solteira, e ele não imaginava que a história logo tomaria um rumo ainda mais inesperado. Enquanto Amara terminava calmamente de apresentar suas provas, um murmúrio surgiu no fundo da sala. Um dos advogados presentes se aproximou do juiz Whitman e sussurrou algumas palavras em seu ouvido. Meritíssimo, o senhor tem consciência de que esse adolescente... Whitman estreitou os olhos e franziu a testa, sua mente tentando entender o que acabará de ouvir. O quê? Ele perguntou, sua voz revelando descrença e tensão. O advogado repetiu mais distintamente. Senhorita Johnson, você sabe, a filha de Monique Johnson, a advogada que ganhou vários casos contra figuras influentes desta cidade? O rosto de Whitman mudou instantaneamente. A arrogância e o desprezo que demonstrara momentos antes transformaram-se em espanto. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele ajeitava os óculos. Espere, você é Amara Johnson? Ele perguntou, incapaz de esconder seu espanto. Amara olhou para ele calma e impassível. Sim, meritíssimo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os presentes pareciam suspensos naquele momento, cientes de que a dinâmica da audiência havia acabado de mudar. A juíza Whitman, confrontada pela filha de um advogado respeitado e temido, de repente sentiu o peso de sua condescendência e zombaria. Ele olhou para a mesa, buscando uma maneira de se recompor, mas o desconforto era palpável. A plateia, que até então assistia às suas humilhações com um misto de surpresa e curiosidade, agora sentia o desconforto do juiz. Até mesmo algumas das testemunhas e advogados que antes permaneciam em silêncio começaram a murmurar entre si. Whitman respirou fundo, tentando encontrar as palavras, mas o orgulho que o levará a humilhar Amara agora se chocava com a realidade de sua verdadeira identidade. Ele entendia que não podia mais se comportar da mesma maneira e que cada palavra que dissesse dali em diante seria cuidadosamente examinada. Amara, ciente do impacto de sua revelação, permaneceu digna e silenciosa. Sua postura calma e segura, combinada com o espanto do juiz, fez daquele momento um ponto de virada decisivo. Whitman sabia que havia sido pego de surpresa e que sua reputação poderia ser prejudicada se não reagisse com prudência e justiça. Whitman ficou paralisado por alguns segundos, com os olhos percorrendo a sala, sentindo o olhar das testemunhas, dos advogados e da plateia sobre ele. A condescendência demonstrada momentos antes desaparecera, substituída por uma mistura de constrangimento e cautela. Senhorita Johnson. Ele começou hesitante. Eu reconheço que meus comentários anteriores foram inapropriados. Amara ergueu a cabeça gentilmente, sem expressar raiva nem triunfo. Ela permaneceu em silêncio, impondo sua autoridade moral com sua dignidade. Suas acusações e zombarias, meritíssimo, ela continuou calmamente, não refletem justiça. Justiça consiste em examinar os fatos, não julgar pela aparência ou idade. Whitman respirou fundo, ciente de que cada palavra que dissesse seria analisada com atenção. Sabia que sua zombaria não só mancharia sua reputação, mas também criaria turbulência profissional, especialmente agora que sabia quem era a mãe de Amara. A senhora tem razão, senhorita Johnson, disse ele finalmente, evitando encará-la. Peço desculpas publicamente pelos meus comentários inapropriados e por qualquer forma de humilhação que eu possa ter lhe causado. Reavaliarei os fatos deste caso com a máxima imparcialidade. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Advogados e testemunhas observavam a reviravolta com espanto. Whitman nunca havia feito um pedido de desculpas tão público. Amara assentiu com dignidade. Ela sabia que um pedido de desculpas não apagava a zombaria, mas sinalizava uma mudança. O juiz, agora ciente do próprio erro, precisava agir com justiça. Então, calma e precisamente, ela falou novamente para concluir. Obrigado, juiz. Desejo apenas que a verdade e os fatos estejam no centro desta audiência. O juiz Whitman, tocado pela compostura e maturidade do adolescente, sentiu-se pela primeira vez verdadeiramente testado por uma audiência judicial.
Ele sabia que precisava deixar o orgulho de lado e se concentrar exclusivamente na justiça. O público, testemunhando essa interação, entendeu que a situação havia mudado. A jovem que havia sido humilhada agora era um modelo de coragem e dignidade, e o juiz, antes dominador e arrogante, agora tinha que se mostrar humilde e imparcial. Após o pedido público de desculpas da juíza Whitman, a atmosfera no tribunal mudou drasticamente. Os murmúrios se transformaram em um silêncio respeitoso, com todos os olhos voltados para Amara. Ela permaneceu firme, calma e confiante, pronta para concluir sua defesa com a mesma dignidade que a guiara desde o início. Amara respirou fundo e resumiu os pontos principais do seu argumento. Meritíssimo, as provas são claras. As contradições nos depoimentos, a ausência de uma câmera que confirme a acusação e as provas que apresentei demonstram que não cometi nenhum roubo. Solicito respeitosamente que as acusações sejam retiradas. Whitman examinou rapidamente os documentos, sabendo que todos os pontos apresentados pela garota eram precisos e irrefutáveis. As testemunhas e advogados que presenciaram o incidente trocaram olhares atônitos. Era raro naquela sala um réu de 17 anos cativar tanto uma audiência com sua clareza e domínio do caso. Após um momento de silêncio profundo, Whitman bateu o martelo. À luz das evidências apresentadas e da forte defesa, as acusações contra a senhora Amara Johnson são rejeitadas. Um leve suspiro de alívio percorreu a sala. Os murmúrios se transformaram em aplausos silenciosos. Alguns espectadores se levantaram para parabenizar silenciosamente a adolescente, impressionados com sua coragem e maturidade. Amara, embora satisfeita com a decisão, manteve sua postura digna. Ela sabia que sua vitória seria medida não apenas pela rejeição das acusações, mas também pelo respeito que conquistara por se posicionar com integridade e determinação diante de um juiz arrogante. Whitman, por sua vez, permaneceu em silêncio por um momento. Sentiu a lição que acabará de receber penetrar profundamente em sua mente. Fora forçado a reconhecer seu erro, a reconsiderar seus preconceitos e a compreender que a justiça exigia imparcialidade, respeito e escuta, independentemente da idade ou cor do acusado. Naquele dia, naquele tribunal, Amara Johnson conquistou mais do que apenas uma vitória legal. Ela impôs dignidade, inteligência e verdade, lembrando a todos que coragem e resiliência podem triunfar sobre a arrogância e o preconceito. Após a audiência, Whitman permaneceu em seu escritório, sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez em anos, sentiu uma mistura de constrangimento e profunda reflexão. A arrogância e o desprezo que demonstrara por Amara agora pareciam ridículos e inapropriados. Ele refletiu sobre cada palavra que dissera, cada risada condescendente que soltara. Sua arrogância quase comprometera a integridade do sistema judiciário que ele deveria representar. E, acima de tudo, percebeu o quanto havia subestimado a força e a inteligência de uma adolescente, simplesmente por causa de sua idade e cor de pele. Whitman anotou em seu caderno pessoal: hoje aprendi que nenhuma experiência, nenhum título justifica desrespeito ou arrogância. A justiça não se mede pela autoridade, mas pela imparcialidade e pela escuta. Nos dias seguintes, seus colegas notaram uma mudança sutil, mas real. Whitman não era mais o juiz condescendente e sarcástico que eles conheciam. Ele ouvia mais, fazia perguntas ponderadas e ponderava cada decisão com mais cuidado e humildade. Alguns advogados, surpresos com a mudança, o questionaram discretamente. O que aconteceu para você mudar assim? Uma adolescente me lembrou que a justiça realmente é. Ele respondeu simplesmente. Amara, por sua vez, continuou sua vida adolescente, mas com uma confiança fortalecida. Ela sabia que sua vitória não era apenas pessoal. Também deixará uma lição duradoura na mente de um juiz e na memória daqueles que compareceram à audiência. Whitman percebeu então que aquele incidente permaneceria gravado em sua memória pelo resto de sua carreira. Ele havia confrontado sua própria arrogância e aprendido que respeito, paciência e escuta eram os verdadeiros pilares da justiça. Naquele dia, uma adolescente não apenas defendeu sua própria verdade, mas também mudou para sempre a perspectiva de um homem que achava que sabia tudo. Logo após a decisão da juíza Whitman, o tribunal esvaziou-se lentamente, deixando Amara sozinha por alguns instantes para recuperar o fôlego. Ela sabia que a experiência a havia fortalecido, mas também sabia que sua vitória só seria completa quando compartilhasse aquele momento com sua mãe. Monique Johnson, sua advogada e mentora, entrou na sala. Seus olhos brilharam de orgulho e emoção ao ver a filha ali calma e digna, apesar da humilhação sofrida anteriormente. Ela se aproximou de Amara e sussurrou: estou tão orgulhosa de você, minha querida.
Você mostrou o que significa defender a verdade com coragem e respeito. Amara sorriu levemente, uma mistura de alívio e orgulho. Obrigada, mãe. Eu não poderia ter agido de outra forma. Eu tinha que ficar em pé, não importa o que acontecesse. Monique colocou uma mão carinhosa no ombro da filha. Você não apenas defendeu a sua verdade, mas também mostrou a todos aqui o que significam dignidade e força. As lições que você ensina hoje, até mesmo a este juiz, permanecerão com eles por muito tempo. Whitman, observando discretamente de seu escritório, sentiu um profundo respeito crescer dentro de si. A presença de Monique reforçou o impacto da lição que ele acabará de aprender. Ele percebeu que a adolescente havia herdado a tenacidade e a inteligência da mãe, e que essas qualidades não podiam ser ignoradas ou ridicularizadas. Amara e sua mãe saíram do tribunal juntas, de mãos dadas. O sol da tarde iluminava seus rostos, simbolizando um novo começo não apenas para Amara, mas também para o juiz, que havia sido confrontado com sua própria arrogância. Naquela saída silenciosa do tribunal, Amara entendeu que a verdadeira vitória não estava apenas na retirada das acusações, mas no respeito e reconhecimento que ela havia conquistado por meio de sua dignidade e coragem. Naquele dia, mãe e filha compartilharam mais do que apenas uma vitória legal. Elas consolidaram um vínculo inquebrável e deixaram uma impressão duradoura em todos que compareceram à audiência. Poucas semanas após a audiência, a história de Amara Johnson se espalhou por toda a cidade de Arlington. Jornais locais e redes sociais admiraram a coragem e a dignidade da adolescente diante de um juiz conhecido por sua arrogância. Muitos elogiaram sua maturidade, seu domínio da lei e sua capacidade de manter a calma apesar do ridículo público, que ele jamais esqueceria. Whitman, por sua vez, experimentou uma mudança duradoura em seu julgamento. Cada vez que se sentava no tribunal, lembrava-se da adolescente que lhe ensinara uma lição valiosa: autoridade sem respeito e imparcialidade não vale nada. Suas decisões tornaram-se mais cuidadosas, mais ponderadas, e ele demonstrou mais compaixão por todos que se apresentavam diante dele. Inspirada por essa experiência, Amara continuou seus estudos com entusiasmo renovado. Ela sabia que sua voz poderia fazer a diferença e que a dignidade e a verdade eram armas poderosas diante da injustiça. Sua mãe, Monique, continuou sendo sua guia e apoiadora, orgulhosa de ver a filha transformar um momento difícil em um exemplo de coragem e maturidade. Na cidade, os moradores passaram a falar do julgamento não apenas como um caso jurídico, mas como uma lição de vida. Os jovens, em particular, foram inspirados a defender seus direitos com respeito e inteligência, enquanto figuras de autoridade se conscientizaram da importância de julgar com justiça e humildade. Naquele dia, Arlington compreendeu que o verdadeiro poder não reside na dominação ou na arrogância, mas na coragem, na dignidade e na verdade. Amara Johnson não só venceu sua causa, como também fez uma diferença duradoura nos corações e mentes daqueles que testemunharam sua incrível força. E para o juiz Whitman, foi um lembrete constante: justiça não é apenas uma questão de lei, é uma questão de respeito, escuta e humanidade. Uma lição.